saudar toda a igreja nesta oportunidade com a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É muito importante que nós entendamos a face de nosso tempo. A igreja do Senhor, ao longo dos séculos, enfrentou grandes desafios. Mas, apesar de todas as circunstâncias adversas a que foi submetida ao longo de toda esta história eclesiástica, ela não sucumbiu e tampouco foi destruída, porque existe uma promessa. Aleluia. E foi proferida pelos lábios sacrossantos do Salvador. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É uma constatação. As resistências, os poderes de Satanás e de seus exércitos de maus espíritos que insuflam nos homens a perseguição, não pode deter o avanço da igreja, nem impedir o seu crescimento. Se notabiliza o fato de que é nos momentos de maior perseguição que a igreja cresce. Se você olhar para a igreja do primeiro século, para a igreja primitiva, ela só cresceu quando Deus permitiu a perseguição. Até então eles estavam acomodados dentro do contexto da nação israelita. Só que Deus queria algo mais. Deus queria que o Evangelho fosse difundido por outras regiões da terra. E para tanto, Ele revestiu a igreja de poder. Pentecostes foi o revestimento e a capacitação para que a igreja recebesse poder para testemunhar. E Jesus disse isso para a igreja: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então a abrangência da obra da igreja seria circunscrita ao mundo, não apenas a umas pequenas porções territoriais. É por esta razão que, conforme disse o Dr. Wim Algo, certa feita, em um livro, se não me engano foi um livro ou uma revista, não tenho clara memória de onde retirei esta citação, só sei que foi o Dr. Wim Algo que disse isso. Dr. Wim Algo, ele disse que o crente, a partir do momento em que ele recebe Jesus e que ele nasce de novo, ele não pensa mais de forma local, mas ele pensa de forma mundial. Por quê? Porque, na verdade, nós fazemos parte de toda uma irmandade. A igreja de Jesus, ela é um conjunto de pessoas de várias nacionalidades que se reúnem em torno de Cristo e que se dedicam a levar o Evangelho, tendo em vista, obviamente, a transformação de vidas e a preparação de indivíduos para morar no céu. Essa é a missão da igreja. Quando a igreja foge desse objetivo principal, ela perde o rumo.
é à toa que nós vemos inúmeras manifestações opostas à ordem de Jesus na atualidade. Igrejas que abraçaram um evangelho materialista, um evangelho consumista, e se prendem, obviamente, a amenidades deste mundo. Mas a igreja não pode ficar presa a tais amenidades e nem seguir o discurso que tem sido difundido e decantado por alguns indivíduos que se apostataram do verdadeiro significado de se ser cristão em um mundo de trevas, em um mundo em que os homens rejeitam a verdade. A igreja precisa resgatar verdadeiramente o sentido de missão e de sofrer pelo reino de Deus e de ir, se for possível, até as últimas consequências do martírio por amor a Jesus. Aleluia! Porque foi esse o ideário que perseguiu a vida dos santos ao longo de toda a história. Se você estudar a história da igreja, você verá que a perseguição muitas vezes foi suscitada aqui e acolá por indivíduos que detinham o poder temporal. E esses indivíduos, eles fizeram com que a igreja passasse pelas mais terríveis adversidades e circunstâncias que se pode imaginar. Nós hoje temos liberdades democráticas que foram conquistadas também à custa de sangue derramado, porque o preço da liberdade não é gratuito. Se nós temos liberdade hoje, isso foi conquistado lá atrás, com o sacrifício de alguém. Se nós temos liberdade espiritual e se somos salvos, isso foi conquistado com o sacrifício de Jesus em Gólgota. Aleluia! E a igreja tem sido sacrificada nos altares deste mundo, em comprometimento à verdade do reino, mas não tem se negado a pregoar o evangelho, e mesmo diante de ditaduras terríveis como a chinesa, como a norte-coreana, e mesmo no mundo muçulmano, onde se pregar Jesus é se colocar em um cadafalso, mesmo nesses locais há testemunho. Mesmo nesses locais o evangelho continua a florescer. Como eu estava dizendo aqui ao pastor, não é Xi Jinping, nem Kim Jong-un, nem Putin, nem tampouco os mulás muçulmanos que poderão deter o avanço da igreja, porque quem está à frente da igreja é Jesus. A Bíblia diz que a sua palavra corre velozmente e faz o que lhe apraz. Ao longo de todo esse tempo, a igreja do Oriente tem crescido, mesmo sob o látego da perseguição, mesmo sobre as restrições impostas pelo regime do Partido Comunista Chinês, mas mesmo assim a igreja cresce. Aleluia! Porque a obra não é do homem, Glória a Deus. a obra é de Deus. O que é de Deus permanece, irmão. O que é de Deus permanece. O que é do homem se desvanece, se perde, é frustrado. Mas o que é de Deus permanece. Aleluia! O testemunho dessa irmã se soma ao testemunho de outros tantos norte-coreanos que conseguiram fugir daquela ditadura e que estão no Ocidente. Mas o que me chama a atenção é a coragem
e o desprendimento dela, porque mesmo tendo a oportunidade de fugir, ela preferiu testemunhar de Jesus entre os seus patrícios. Isso é comprometimento, isso é verdadeiramente o reconhecimento de que ela é uma testemunha e que ela não pode negar a verdade ao seu povo, mesmo que para isso seja necessário que ela sofra e seja até martirizada pelo regime norte-coreano. O que vemos nessa pessoa? Desprendimento dos padrões do mundo. Essa pessoa realmente conheceu a Jesus, e quando você conhece a Jesus, todas as outras coisas perdem o seu valor. Glória a Deus. Tudo aquilo que parece precioso nesse mundo se torna insignificante ante a perspectiva do alcance do sumum bonum da vida. Aleluia. Sumum bonum, supremo prêmio. Paulo diz que é o prêmio da suprema vocação em Cristo Jesus. Por isso vale a pena viver e morrer, irmãos. Aleluia. Eles sabem disso. Os cristãos ao longo da história foram maltratados, perseguidos, humilhados, tratados como lixo, como escória. Paulo diz claramente isso. Nós somos tratados com vilipêndio, como a escória do mundo. Mas Jesus está presente com essa igreja sofredora. Aleluia. Jesus está presente com essa igreja sofredora. E Jesus sustenta os esforços missionários desses irmãos. O Espírito Santo está presente na vida desses santos. A presença de Deus entre eles é algo fantástico, poderoso, magnífico, porque é na perseguição que se conhece de fato quem é quem. Quem está disposto a ir às últimas vias por meio de Cristo, ou quem mostra apenas um cristianismo superficial. Porque para encarar tais circunstâncias tem que ser renascido mesmo, tem que entender que o céu é real e que Jesus é real e que é o céu que domina, a despeito dos governos autoritários e totalitários, a respeito das leis tirânicas, a respeito dos cerceamentos que são impostos por esses homens. É o céu que domina, irmãos. No fim, se confirmará que Deus é que terá a última palavra sobre todos e sobre todas as coisas, e esses tiranos terão a sua recompensa das mãos do Senhor. Em Mateus capítulo 13, nós encontramos algumas parábolas, entre elas a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Todas essas palavras dizem respeito ao reino e ao evangelho. Mas a parábola do semeador, ela tem grande significância, porque a tarefa da igreja, obviamente, é semear. O fruto é dado pelo Senhor ao longo do tempo. Logicamente que nem todas as sementes frutificarão, nem todas as sementes germinarão adequadamente e produzirão frutos a contento, porque depende do solo, do tipo de terra que a semente cai. Se for bom solo, obviamente a semente germinará e dará fruto a 30, 60 e a 100 por um. Nem todas as sementes são iguais. Uma semente ela produz mais do que outras, uma semente tem mais vigor do que outras. Existem alguns elementos, alguns entraves que claramente são perceptíveis nesta parábola, que são
a influência do mundo, os encantos desta vida que levam as pessoas a se afastar de Deus, as intervenções satânicas que roubam a mensagem do coração dos homens, perseguição também é outro fator que é característico dentro dessa parábola. Jesus, ele é muito sábio quando apresenta essa parábola. Ele mostra os tipos de solo, ele mostra os tipos de atitudes das pessoas quando recebem a palavra. Uns recebem com alegria, mas em determinado momento, diante das pressões da vida, eles esmorecem e abandonam a fé. Outros amam o mundo e as coisas transitórias desta vida, e os espinhos sufocam toda possibilidade de germinação dessa semente, e eles acabam morrendo. Outros cuja semente cai à beira do caminho, que as aves levam, são as sementes que são levadas pelo inimigo, que não permite que a semente germine. É contento, o indivíduo recebe com alegria, mas o diabo rouba a palavra. Mas a semente que germina abundantemente é a semente que caiu em boa terra. Aleluia! O trabalho é semear. Esses irmãos estão semeando, nós temos que semear. Quando você prega e anuncia o Evangelho, mesmo que seja um folhetinho, mesmo que você diga para uma pessoa: Jesus te ama, você está testemunhando, você está fazendo parte desse grupo de semeadores, que mesmo anônimos fazem parte da igreja de Jesus, mas serão galardoados por Jesus e terão recompensas vultosas na eternidade. Porque estão fazendo, porque estão entendendo que Jesus deseja realmente que nós façamos isso. Aleluia! Se essa ou aquela semente vai germinar, é Deus que dá o crescimento. Nós temos que fazer apenas a nossa parte e sermos obedientes à voz celestial. Aleluia! Esses irmãos que são apresentados nesses documentários, eu assisto muitas vezes os documentários da Portas Abertas, e ali nós vemos realmente o que é ser cristão e o que é se apresentar como cristão e servo de Cristo nessas regiões inóspitas do nosso planeta. E vemos que muitos desses irmãos, eles aceitam de bom grado a expoliação dos seus bens por amor a Jesus, porque, como disse, eles encontraram a pérola de grande valor, o tesouro no campo, pelo qual vale a pena arriscar tudo. Quantas dessas pessoas foram expulsas do convívio dos seus familiares, tiveram seus bens tomados à força pelo governo, seus filhos deixaram de falar com eles, sua parentela os abandonou? Quantos foram entregues pelos seus próprios familiares porque receberam Jesus? Imaginem a dor psicológica e emocional dessas pessoas. Nós precisamos nos unir a eles em oração e clamor, irmãos. Nós precisamos chorar. Nós precisamos entender que no Ocidente, muitas vezes, a igreja tem sido negligente. É por isso que Deus pode permitir a perseguição aqui, irmãos, como permitiu lá em Antioquia, como permitiu nos dias em que Paulo anunciava o Evangelho ali pelas regiões da Ásia Menor, em que eles foram achacados por todos os lados, mas permaneceram pregando e fundando igrejas, mesmo diante da perseguição implacável imposta pelos judaizantes que tentavam demover aqueles santos para voltar ao judaísmo, e também o Império Romano, que impunha pesadamente a sua insígnia tirânica sobre aqueles que se diziam servos de Cristo, porque não se podia servir a outro senhor senão o imperador. Portanto, aquele que se dizia servo de Cristo estava afrontando diretamente a pessoa do imperador, estava desviando o foco da adoração imperial, que era dada ao imperador, para Jesus de Nazaré. Então tinha que ser crente mesmo, tinha que ser convertido mesmo. Por isso eu digo, os crentes chineses, os crentes da Coreia do Norte, os crentes que vivem nessas regiões inóspitas, eles são crentes mesmos, eles demonstram um testemunho altissonante.
E será que nós seríamos realmente corajosos o suficiente, ou teríamos graça o suficiente para encararmos essas circunstâncias?